Olá, tudo bem? Falando hoje sobre a oração para que tudo me vá bem. Oração por mim, oração pela minha própria vida. Há muitos modelos de oração na Bíblia. Certamente há modelos de oração que falam sobre uma nação, abençoar uma nação inteira. Há oração sobre a família, há oração sobre cura, sobre o suprimento, pão nosso de cada dia, por exemplo, oração do Pai Nosso, por suprimento pessoal. Há muitos tipos de oração. Oração de gratidão, oração de libertação, oração de determinação. Isto é, eu faço uma oração, mas eu determino para o mundo espiritual que aconteça algo pela fé em nome de Jesus, segundo a palavra de Deus. E nós vamos abordar nos próximos dias os vários tipos de oração. Dentro de um projeto de oração de Daniel, eu vou trazer vários tipos de oração. Hoje eu falo sobre a oração para que tudo me vá bem. E eu uso como texto base a oração de Jabes. Em 1 Crônicas 4, acontece uma descrição de genealogia. Para você ter uma ideia, o versículo 5 do capítulo 4 diz: E tinha Azur, pai de Tecoa, duas mulheres, Eila, Naara. Naara deu à luz a Uzão, e a Éfer, e a Temene, e sempre está falando sobre geração. Esse é pai daquele, que é pai daquele, que é pai daquele, e teve filho, nome tal, e só vai falando da genealogia. Mas quando fala de Jabes, abre-se um hiato, abre-se um parêntese para descrever Jabes. E quando fala sobre Jabes, olha que interessante, fala sobre Jabes que ele era mais ilustre, no versículo 9. E foi Jabes mais ilustre do que seus irmãos, e sua mãe chamou o seu nome Jabes, dizendo: porquanto com dores o dei à luz. Jabes significa sofrimento, dor, porque naquele tempo era assim. Se uma mãe tinha dificuldades de dar à luz a um filho, que quase lhe custou a vida, dava o nome de filho de dores, sofrimento, algo assim. Parecido como hoje nós temos a Maria das Dores, né? Mas essa era a característica. Se nascia uma criança com mais pelos, por exemplo, o caso do irmão de Jacó, né? Esaú, então chamou ele de peludo, né? Esaú significa peludo no hebraico. Mas o fato é que nessas condições Jabes veio ao mundo. Jabes veio ao mundo numa condição de sofrimento da mãe, de quase morte. Naquele período não existia cesariana, né? Cesariana, o nome justamente vem de César, né? Que o imperador César começou a ter essa ideia de repente mulheres que não podiam dar à luz, quem sabe fazia-se uma cirurgia, e daí se deu o nome de cesariana. Eu sei essas coisas mais ou menos por cima, não sei exatamente a fundo o assunto, porque não sou médico, mas enfim, mas daí vem o nome, só para indicar que naquele período não havia cesariana. Isso significa muitas e muitas mulheres morriam no momento do parto, assim como Raquel também morreu no momento do parto. Mas o que eu estou dizendo sobre as condições que Jabes veio ao mundo? Jabes veio ao mundo no momento de sofrimento da mãe, mas logo diz que Jabes foi ilustre, foi um projeto de Deus. Ele foi diferenciado, ele foi diferente. Então, Jabes foi diferente por quê? Veja como continua o versículo 10. Porque Jabes invocou o Deus de Israel. Jabes foi mais ilustre porque ele foi um projeto de Deus e ele começou a invocar o Deus de Israel, começou a orar a Deus. Ele entendeu que, como ele quase morreu no parto, a mãe quase morreu no parto, teve sofrimento para vir a esse mundo, ele chegou a esse mundo porque Deus queria, ele era um projeto de Deus. É muito importante que você entenda isso para orar. Ok, eu vou orar por mim, eu vou orar para que tudo me vá bem, mas o primeiro conceito, eu preciso entender que Deus quer isso para a minha vida, que Deus quer que tudo me vá bem. Eu sou um projeto de Deus. Jabes primeiro entendia que ele era um projeto de Deus e tudo iria bem porque ele era um projeto de Deus. Então ele pensou: eu vou andar perto desse Deus, eu vou andar junto com esse Deus que me deu a luz, ou que me trouxe a esse mundo, que permitiu que
tudo fosse bem comigo e a minha mãe. Como eu posso orar para que tudo me vá bem? Entendendo que eu sou um projeto de Deus. Querido, você é um projeto de Deus e Deus quer que tudo te vá bem. Primeiro ponto é isso. Porque se eu tenho dúvidas de que Deus quer que tudo me vá bem, logo a minha oração é infrutífera. Aí eu vou orar assim: Deus, se for da tua vontade, que tudo me vá bem. Isso não é oração de fé. Isso aí é uma condição da minha incredulidade. Quando eu coloco o "se" na frente, na verdade eu estou dizendo para Deus que eu não acredito que aquilo seja realmente assim, que Deus vai me abençoar. Então, quando eu coloco o "se" na frente, eu estou praticamente anulando a minha oração, porque eu não estou orando com fé. É a oração da fé que vai me trazer resultado, e não a oração da dúvida. O "se" é a oração da dúvida. Deus, se for da tua vontade, se o Senhor quiser, se. Querido, não pode ter "se" em nossas orações. Eu preciso buscar na Bíblia. Eu vou orar por mim para que tudo me vá bem? Bom, eu vou ver na Bíblia onde que eu posso ter algum respaldo para isso. Tendo respaldo na Bíblia, eu não vou mais orar com "se", eu vou orar com determinação. Então aqui está a oração de Jabes. Veja como ele orou a Deus. Versículo 10. Porque Jabes invocou a Deus de Israel, dizendo: se me abençoares muitíssimo em meus termos, amplificares a tua mão for comigo, fizeres que do mal não seja aflito, e Deus lhe concedeu o que lhe tinha pedido. Então Jabes orou a Deus para que tudo fosse bem com ele. Ele orou por bênção. Abençoa-me muitíssimo. Deus, abençoa a minha vida. Eu sempre digo, se você não guerrear por você mesmo, quem vai guerrear? Se você não buscar os seus direitos, quem vai buscar? Todos nós estamos bastante cientes dos direitos que temos como consumidores, como cidadãos, como cidadãos no sentido de buscar direito no SUS, buscar direitos em relação a qualquer coisa que esteja acontecendo no meu trabalho, com os meus negócios. Eu sei dos meus direitos em compra e vendas de produtos. Então, quando eu busco os meus direitos no mundo natural, eu estou entrando dentro de um sistema jurídico. E quando eu busco os meus direitos no mundo espiritual, é algo parecido. É a jurisdição do céu. É a jurisdição do reino de Deus. É a jurisdição do céu. Porque a Bíblia diz que a maldição sem causa não se cumpre? Porque a maldição ou a bênção tem que cumprir uma jurisdição. Ela tem que cumprir uma jurisdição. Porque o diabo não mata todo mundo na terra logo e acabou se ele é tão poderoso e tal. Porque ele não tem direito para isso. Ele tem direito em trazer morte nas famílias, nos lugares onde ele vai conquistando um território, onde já tem precedentes, onde as pessoas dão bases legais. Por isso, quando eu for orar, eu preciso entender a jurisdição, as leis jurídicas, as leis bíblicas daquela oração que eu vou fazer. Então aqui Jabes pede para Deus abençoá-lo muitíssimo. Não abençoa pouca coisa não, Deus. Me abençoa muito. Eu quero a tua bênção de maneira abundante. Jesus prometeu nos dar vida abundante. Então nós podemos orar por bênçãos abundantes em nome de Jesus. A Bíblia também diz: se quiserdes e me ouvirdes, comereis o melhor desta terra. O melhor desta terra. Então, quando nós oramos, nós podemos pedir o melhor desta terra e não ficarmos pedindo o mínimo, aquilo que é menor, mas pedir aquilo que é o melhor desta terra. Então, quando eu oro por mim, eu tenho base bíblica para orar a Deus, a fim de que Ele me abençoe muitíssimo. Que Ele me abençoe, abra portas e venha expandir a minha vida.
Um segundo momento em que Jabes ora, depois de pedir a bênção muitíssimo grande, e meus termos amplificares. Amplia os meus termos, isto é, amplia meus negócios. Aqui tem em vista talvez a terra, para que ele pudesse comprar mais terra, ampliar as suas divisas, comprar mais terras, ampliar os negócios. Assim também você pode orar. Nós podemos orar para que seja ampliado, amplificado, ampliado os nossos negócios, os nossos termos. Então você tem base bíblica para orar para que tudo te vá bem. Você tem base bíblica para orar que você seja abençoado muitíssimo. Você tem base bíblica para orar para que você tenha o suprimento pão nosso de cada dia. Você tem base bíblica para orar a fim de que os teus negócios sejam multiplicados e tudo te vá bem. E para aqueles que são dizimistas, ofertantes, primiciadores, tem base bíblica para pedir que as janelas do céu se abram e bênçãos sem medidas sejam derramadas sobre a vida dela. Que Deus te abençoe. Shalom de Deus esteja sobre ti e que tudo te vá bem. Eu vou orar junto contigo para que Deus te faça mais ilustre que todos, assim como Jabes foi mais ilustre que seus irmãos. Que você seja mais ilustre e que você busque a Deus. E que você tenha bênçãos muitíssimo grandes. E que você tenha as suas divisas ampliadas. Em nome do Senhor Jesus. Vamos orar? Deus, eu oro por nossas vidas, por minha vida, por cada vida que está acompanhando agora esta oração. Eu oro para que tudo lhes vá bem. Cada um tem uma necessidade, Deus. Cada um tem a necessidade numa área. Alguns precisam de uma bênção na saúde, outros em termos de libertação, outros em termos de problemas emocionais, psicológicos, outros nos negócios, na questão financeira, outros no seu relacionamento familiar. Mas eu oro para que tudo lhes vá bem, Deus. Que seja ilustre esta pessoa que está orando comigo, seja mais ilustre que seus irmãos, que ela possa avançar, ter ampliada em nome de Jesus as estacas da sua tenda, amplificados os seus limites. Eu profetizo negócios abençoados sobre essa vida, negócios abençoados, que Deus abençoe muitíssimo essa vida, não apenas uma bênção para sobreviver, mas que tenha vida abundante, bênçãos abundantes, e que possa usufruir do melhor desta terra, comer do melhor dessa terra, viajar em viagens as melhores nessa terra, possa ter os melhores carros e também uma melhor casa, mais confortável, melhores negócios. Em nome de Jesus, que tudo vá bem para esta pessoa. Assim eu oro e te agradeço pela resposta, Deus, em nome de Jesus. Amém? Shalom. Paz, querido.